A prosperidade real não é um evento isolado ou um golpe de sorte que atinge alguns poucos escolhidos, mas sim um estado que começa no exato momento em que a mente acorda alinhada com propósito, direção e decisões conscientes. Muitas pessoas vivem um ciclo vicioso onde acordam com uma esperança renovada a cada início de ano, mês ou segunda-feira, sentindo sinceramente que algo vai mudar, mas acabam percebendo que os dias passam e elas permanecem no mesmo lugar financeiro, emocional e espiritual. Existe uma dor silenciosa nesse processo, uma exaustão de quem trabalha, se esforça e cumpre responsabilidades, mas sente por dentro uma frustração latente de que a vida está sempre recomeçando na linha de largada, sem nunca avançar para a estrada aberta. Essa estagnação ocorre porque quase ninguém ensina que a prosperidade não começa no dinheiro, mas na forma como a mente recebe o amanhã, pois antes de qualquer salário ou oportunidade, existe um momento crítico ao despertar que define o tom de todo dia, e a maioria das pessoas atravessa esse portal no piloto automático, repetindo o passado por pura distração em vez de redefinir o futuro com consciência. O pensamento dominante das primeiras horas da manhã molda decisões invisíveis que comandam escolhas e prioridades ao longo de todo o dia, funcionando como uma estrutura mental onde o subconsciente, mais receptivo nos estados iniciais de vigília, aceita instruções com facilidade. É nesse estado de abertura que padrões são reforçados ou transformados, e o grande erro de muitos é orar com fé, mas levantar carregando o mesmo estado mental de escassez, preocupação e pressa que dominava o dia anterior. O conhecimento por si só não é suficiente para quebrar esse ciclo, pois o aprendizado sem aplicação apenas reforça a frustração interna, exigindo que o indivíduo tome um posicionamento consciente e firme, como um registro psicológico de compromisso com a própria mudança. A pressa constante que muitos sentem não é um problema do relógio, mas uma ausência de intenção ao acordar, fazendo com que a pessoa viva reagindo ao mundo externo, às notícias e às cobranças, entregando o comando da sua vida antes mesmo do café da manhã e permitindo que o automático sabote qualquer chance de crescimento real. Existe um custo invisível e extremamente alto em consumir informações externas antes de consumir a própria direção interna, pois ao buscar redes sociais e problemas alheios logo cedo, a mente entra em um estado de comparação e ansiedade financeira que bloqueia a visão de abundância. A prosperidade não responde à urgência descontrolada ou ao movimento frenético sem sentido, mas sim à coerência interna entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz, exigindo que o silêncio matinal seja utilizado como uma ferramenta estratégica de preparação. O silêncio não é uma fuga da realidade ou uma ausência de fé, mas o espaço onde o ruído do mundo perde força e o comando interno se organiza para que a produtividade não seja apenas um cansaço bem estruturado. É fundamental alinhar o propósito antes de listar as tarefas, usando a imaginação não como uma fantasia vazia de riquezas distantes, mas como um ensaio mental de estados internos como calma, clareza e decisão, preparando o subconsciente para agir de forma diferente diante das oportunidades e desafios que virão. Quando o dia começa a partir desse alinhamento consciente, o comportamento financeiro se ajusta naturalmente, reduzindo gastos impulsivos e aumentando a capacidade de identificar negócios e parcerias que antes passavam despercebidas por causa do caos mental. A prosperidade responde à estabilidade emocional, que é um dos maiores ativos que alguém pode possuir, permitindo que a pessoa espere o tempo certo e não se venda barato por medo ou necessidade imediata. Ao transformar a relação com o dinheiro, que deixa de ser uma fonte de ansiedade para se tornar uma ferramenta de construção, o indivíduo para de lutar contra a própria vida e passa a fluir com suas decisões, corrigindo erros rapidamente e mantendo o leme do seu destino bem ajustado. Amanhã é o território onde a prosperidade é plantada ou bloqueada, e quem assume o governo dessas primeiras horas assume o controle de toda a sua jornada, integrando mente, emoção e ação em um sistema estável que sustenta o crescimento e a realização a longo prazo.